A participação feminina no trabalho rural sempre existiu. Talvez nunca tenha sido medida de forma adequada, porque a mulher, no ambiente rural, ela, além de ajudar o marido, ela cuidava da casa e dos filhos. E a família inteira trabalha. Mas, de qualquer forma, o IBGE usa dados informados, né, de acordo com planilhas, e não entra muito no mérito dessa questão. O que é importante é que as pessoas do sexo feminino e as pessoas idosas tiveram aumento de participação no trabalho rural. Isso significa ou reflete uma série de coisas, porque a pessoa idosa, ela está ali porque, de fato, muitas vezes ela não teve oportunidade. Então ela tem que trabalhar, ela precisa trabalhar. E como empresário, né, não tem limite. Você olha donos de fazenda, de grandes empreendimentos, 60, 70, até 80 anos, sei lá ou mais, cuidando da sua propriedade, dos animais, das plantas. Quer dizer, esse é um fato de rotina. E à medida que a tecnologia aumenta, ela facilita a presença da mulher e da pessoa idosa, que afinal de contas ele não precisa estar de sol a sol numa enxada, ele está pilotando um trator ou supervisionando suas propriedades, muitas vezes até de avião. Tá? Eu vi reportagem pela Globo de senhoras bem vestidas, vestidas de forma adequada ao ambiente, e falando com alegria do trabalho que realizam. Então, isso é normal, né? Agora, temos outras coisas no próprio censo, né? Entre os endereços visitados, apenas 6.582, não responderam ao censo. Os resultados apresentados nesta divulgação preliminar ainda não incluem cerca de 3.000 questionários que estão passando por processos de validação em 1.213 estabelecimentos de coleta especial, empresas e grandes produtores, né? Então, um trabalho dessa amplitude, ele não se encerra em uma semana de trabalho. Toda a depuração, todo o processo de pesquisa, ele, se for algo bem feito, o que é muito raro, né, ele envolve uma série de cuidados. Às vezes eu vejo pesquisas feitas de forma absolutamente amadora, precária, e por acadêmicos até. Nós temos que aprender que pesquisa, para ter valor, efeito, ela tem que ter, vamos dizer assim, critérios possíveis e realizáveis, mas envolver o universo desejado de forma plena, e não, às vezes, com amostragens precaríssimas.
Esta divulgação preliminar do censo 2017 traz informações sobre as características dos produtores, do produtor agropecuário e dos estabelecimentos, a condição legal das terras e do produtor, pessoal ocupado, infraestrutura dos estabelecimentos, características da pecuária e da produção vegetal, efetivos e produtos da silvicultura, pecuária e da produção vegetal, vamos recapitular, efetivos e produtos da silvicultura e horticultura, floricultura, extração vegetal, lavouras permanentes e horticultura, floricultura, extração vegetal, lavouras permanentes e temporária, entre outros temas. Então vamos recapitular a frase inteira. Esta divulgação preliminar do Censo Agropecuário 2017 traz estabelecimentos, a condição legal das terras e do produtor, pessoas ocupadas, infraestrutura dos estabelecimentos, características do ocupado, infraestrutura dos estabelecimentos, características da pecuária e da produção vegetal, entre aspas, efetivos e produtos da silvicultura, horticultura, floricultura, extração vegetal, lavouras permanentes e temporárias, fecho parênteses, entre outros temas. Puxa vida, é coisa beça. O material de apoio desta divulgação do Censo Agropecuário está à direita desta página, ou seja, no portal muita coisa poderá ser vista e estaria então à disposição para análise mais profunda da academia, dos profissionais, dos consultores. O que a gente está lendo e vendo é uma espécie de reportagem do trabalho, mas uma reportagem importantíssima, porque o povo brasileiro precisa saber o que existe, como é que as coisas acontecem e quais são as informações que esse país continental disponibiliza para o trabalho rural. Isso não existia 30, 40 anos atrás. Era outro padrão de pesquisa. Hoje em dia, graças aos computadores e coletores de dados automáticos e outros sistemas, é possível fazer estatísticas mais precisas e também regionais, Então aqui, por exemplo, fala do Nordeste. No Nordeste, estabelecimentos perdem 9,5 milhões de hectares. Entre 2006 e 2017, a área total ocupada por estabelecimentos agropecuários cresceu 5%. 16.573.292 hectares, o equivalente ao estado do Acre aproximadamente. Excluem os produtores sem área, agricultores extrativistas, criadores de animais em beira de estradas, Porém,
há um aumento de 74.864 estabelecimentos no período. Diferenças metodológicas contribuíram para que o total dos produtores sem área caísse de 255.019 em 2006 para 76.671 em 2017. Então, o título aqui até me confunde, tá? Porque a área em si cresceu, o número de proprietários diminuiu. A área total ocupada entre 2006 e 2017, a área total ocupada por estabelecimentos agropecuários cresceu 5%. Tá? O número de estabelecimentos, quando se excluem os produtores sem área, porém há um aumento de 74.864 estabelecimentos no período. Diferenças metodológicas contribuíram para que o total de produtores sem área caísse de 250.019 em 2006 para 76.671. Então, esse é um texto talvez meio confuso, mas mostra uma redução, né? Um aumento de área, né? E a redução do número de trabalhadores. De que forma exatamente, né? É um assunto que temos que estudar, né? Porque as secas, os 6 anos de seca, já no 7º, com certeza afetam tremendamente qualquer estatística na região Nordeste. Tá? Apenas o Nordeste teve queda tanto no número quanto na área na área dos estabelecimentos agropecuários. Já na região sul, mesmo com a queda no número de estabelecimentos, houve aumento na área. Eu acho que aí muita coisa se deve a essa seca colossal que a região Nordeste sofreu, e tudo indica que esse ano ainda não será um ano normal. Aqui temos estatísticas que podem ser analisadas criteriosamente, né? O número de estabelecimentos agropecuários por unidade federal, segundo o censo de 2006 e 2007. Então nós temos aqui uma comparação em diagrama de barras do que isso aconteceu. Quem enxergar melhor poderá ler com calma, estado a estado, e no portal do IBGE melhor ainda. E a área de estabelecimentos agropecuários por unidade federal, segundo o censo de 2006, também é apresentada por aí, né? A área agropecuária tende até a aumentar porque precisa de muito menos gente. É comum o agricultor, o grande fazendeiro principalmente, transformar suas áreas de agrícolas em áreas de pecuária, né? Aumenta a participação dos estabelecimentos de 1.000 hectares ou mais de tamanho, né? Entre 2006 e 2017, a participação na área total dos estabelecimentos iguais ou maiores a 1.000 hectares aumentou de 45% para 47,5% do total,
com um aumento de 3.287 estabelecimentos e de 16,3 milhões de hectares. A área média do grupo elevou-se de 3.155,7 para 3.272,4 hectares. Quer dizer, o agricultor menor acabou muitas vezes vendendo suas terras e se deslocando para a cidade, para o sul, para onde ele tivesse condições de trabalhar, né? Então a seca é cruel, ela tem esses problemas. Já os estabelecimentos de 100 a menos de 1.000 hectares perderam participação na área total, passando de 33,8% para 32,06%. Houve entre esses estabelecimentos uma redução de 4.152 unidades e de 814.574 hectares, com a área média variando de 2.660 para 266,7 hectares. Também isso mostra o atavismo do povo do Nordeste, a agricultura, a pecuária, com o ambiente em que ele nasceu e viveu. É um ambiente difícil e que demandaria muita tecnologia, muita instrução para um aproveitamento melhor. Nós temos países como Israel e outros que têm condições dificílimas de sobrevivência. No entanto, têm resultados espetaculares. Por quê? Né? O nível de escolaridade é completamente diferente, assim como a remuneração até. Uma das coisas que ainda comentei com um amigo um dia desse é o fato dos sacolões, de distribuir alimentos a preços mínimos. Bem, quanto menor o preço do alimento, menos o trabalhador rural vai ganhar, né? Por mais que o governo intermedie. Então nós temos que ver a situação do trabalhador rural, né? É comum, eu tenho um amigo também que, o professor Nilson, que diz que nasceu na roça. Ele depois foi para um seminário. E quando entrou no seminário, ele tinha já perdido 4 ou 5 dentes, porque lá onde ele trabalhava não existia dentista. Ou se existisse, era uma pessoa num padrão menor. Infelizmente, os programas Mais Médicos e redistribuição dos médicos sempre esbarraram no corporativismo dos médicos e na preocupação do luxo de viver em lugares de maior padrão de vida. É uma condição humana, qualquer um quer isso, e aí é que vem o desafio da viabilização da saúde, da educação, da escola no campo. Então, e o arrendamento, né? A proporção de terras arrendadas passa de 4,5% para 8,64%. Quer dizer, com o aumento das propriedades, como o proprietário nem sempre vive na sua propriedade, o arrendamento existe no Brasil. É um negócio discutível, né? Mas muitas vezes inevitável. Se o proprietário, ainda por luxo, dá a sua contribuição, ele vive, ele conhece a propriedade, isso é importante. Pior é quando ele está ali só para faturar em cima de algo especial. Mas diz aqui, em relação à condição legal das terras, entre 2006 e 2017,
a proporção de estabelecimentos que declararam terras próprias aumentou de 76,2% para 82%. Porém, a participação da área de terras próprias diminuiu de 90,5% para 85,4%. Já a proporção de terras arrendadas reduziu de 6,5% em 2006 para 6,3%, né? Em 2017. Mas a participação da área, a área da modalidade cresceu de 4,5% para 8,6%. Os estabelecimentos com terras em comodato ou ocupadas variaram de 9,7% para 9,6%, com reflexo de 2,2% para 2,8% na área. Tudo isso é assunto extremamente importante para planejadores, economistas, órgãos de financiamento e, acima de tudo, para o Ministério da Educação, para a escola, para a profissionalização. Mas sempre eu sou fã da educação à distância. Acho que é a única maneira da gente chegar em todas essas pessoas e deixar que, tendo instrução adequada, decidam como querem viver.